Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Introdução à Teologia, Cosmovisão e Pressupostos Teológicos relacionados à Psicoteologia. Vamos agora abordar os pressupostos da teologia cristã. Lembrando que pressupostos são aceitos como verdades absolutas, aceitas pela fé, sem qualquer comprovação empírica. Alguns vão até contra as comprovações empíricas e servem de base para as demais verdades, aceitas pelos que nela creem, formando complexos sistemas religiosos, filosóficos, crenças e preceitos xenófobos. São preconceitos grupais e nacionais. A palavra xenofobia, xenos em grego, quer dizer estrangeiro. Phobos seria medo, aversão ao estrangeiro. Então, preceitos xenófobos são preceitos grupais e nacionais e aversão aos estrangeiros ou estranhos. Ou solipsismos, ou seja, a ideia de que a única coisa que realmente importa ou existe é o próprio eu. Então, quando nós falamos em pressupostos da teologia cristã, nós estamos falando em teologia doutrinária, teologia sistemática ou teologia dogmática. Dentro da teologia sistemática, existem 10 grandes doutrinas. Dessas 10 grandes doutrinas, existem diferentes interpretações para muitas delas. Agora, dessas 10 grandes doutrinas, 3 são consideradas centrais: a bibliologia, a cristologia e a soteriologia. Então, as igrejas, os diferentes grupos doutrinários que existem, podem ter interpretações básicas diferentes sobre a Bíblia. Mas esses 3 pontos não são contestáveis. E a própria psicoteologia aceita esses 3 pontos como algo que deve ser crido, não como uma verdade absoluta, mas que a pessoa deve ter uma uniformidade de opinião com relação a esses assuntos. Então vamos ver os 10 pontos principais da teologia sistemática, destacando esses 3 aqui. Vamos então pegar o nosso primeiro pressuposto da teologia sistemática. Com relação à bibliologia, o que é bibliologia? É a doutrina das Escrituras. A teologia teísta e a psicoteologia partem do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus, por isso é infalível, e toda fé cristã, bem como a visão cristã prática, deve ter sua base na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus aos homens, ou seja, é a principal forma de revelação de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Segunda a Timóteo, capítulo 3, verso 16. A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, porque a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. O foco da mensagem bíblica está em mostrar o relacionamento entre Deus e os homens, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A Bíblia não é um livro de ciência. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A mensagem central de toda a Bíblia é falar a respeito de Jesus Cristo. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Isso diz Jesus em João 5,39. Em resumo, tradições da igreja, decisões dos concílios, escritos de grandes homens de Deus e escritos associados a seitas e heresias, nada disso tem autoridade maior que a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra final em qualquer um desses assuntos.
Segunda doutrina da teologia sistemática, com relação à teontologia ou doutrina de Deus propriamente dita. A Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus em momento algum, mas considera Deus como um fato. Deus existe, é incriado e eterno. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Deus possui atributos naturais, atributos que só Deus tem. Quais são eles? Eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença, etc. E também atributos morais, atributos que o homem também possui dentro de algumas limitações. Quais são os atributos morais de Deus? Bondade, misericórdia, justiça, santidade, etc. Deus é uno e ao mesmo tempo uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 14. Sobre a Trindade divina, voltaremos a esse assunto em outro momento. Somente Deus pode ser adorado. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. João, capítulo 4, verso 23, a parte B, e também o verso 24. Em resumo, Deus é um ser pessoal. Deus não é uma energia cósmica e impessoal como muita gente pensa. Terceira doutrina, com relação à cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Jesus era plenamente homem e o Verbo se fez carne, ou seja, assumiu a forma humana e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Se por um lado Jesus era plenamente homem, Jesus é plenamente Deus, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, verso 9. O sacrifício propiciatório de Cristo e sua ressurreição constitui o único meio para a salvação. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E isso que pregamos e é isto que vocês creram. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3, 4 e também a parte B do versículo 11. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Todas as heresias não são cristocêntricas, as heresias não focalizam o seu ponto, o seu norte em Cristo. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, Jesus Cristo. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Em resumo, as seitas falsas, de modo geral, subestimam o valor de Jesus, Jesus no seu aspecto humano, no seu aspecto divino e a sua obra salvadora propriamente dita. Quarto ponto da teologia sistemática, com relação à pneumatologia. Pneumatos em grego quer dizer espírito, especificamente o Espírito Santo. Então, pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Segundo aos Coríntios 13:14. O Espírito Santo é Deus. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Como, pois, formasses desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é pessoal, pois tem atributos pessoais. Fala, pensa, orienta, ordena, pode ser entristecido, pode-se tentar mentir para ele, como o caso de Ananias e Safira, mencionado acima, etc. Com relação à angelologia, doutrina dos anjos em si. O termo anjo designa os seres espirituais. Bons são seres celestiais e também maus são seres demoníacos. Os seres espirituais celestiais e demoníacos são um fato na Bíblia. A Bíblia não conjectura a respeito deles. A Bíblia já os apresenta como um fato. Anjos são seres espirituais enviados a servir àqueles que hão de herdar a salvação. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Os anjos não devem ser adorados e nem mesmo se deve orar a eles. Colossenses, capítulo 2, verso 18, também Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Alguns anjos caíram acompanhando a Satanás em sua revolta contra Deus, como nós lemos em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. 1/3 dos anjos celestiais seguiram Satanás na sua revolta contra Deus. Em resumo, embora não possam ser vistos, os anjos vivem ao redor dos seres humanos e atuam em nível pessoal, institucional e até mesmo nacional.